Olá pessoal, eu sou o chefe Pedro Liberalesso de Nestlé Professional. Sejam bem-vindos ao curso de Páscoa de Receitas Nestlé em parceria com Nestlé Professional. Essa é a aula de temperagem. Vamos começar separando os utensílios que iremos utilizar para a nossa aula de temperagem. Você vai precisar de uma espátula dessas mais retas e compridas, uma espátula um pouco mais larga, que vai ser a espátula que a gente vai utilizar para raspar o chocolate, um pão duro ou espátula comum dessas de silicone para a gente raspar todo o chocolate do bowl. O termômetro, existem dois tipos de termômetro, no decorrer da aula eu vou explicar qual a diferença entre um e outro, mas você pode utilizar o termômetro de espeto ou um termômetro a laser. E a nossa forma que nós iremos utilizar é essa de ovo de Páscoa. O importante antes da gente começar a temperar nosso chocolate é sempre higienizar bem todos os nossos utensílios e bancada. Eu posso higienizar todos os meus utensílios utilizando um paninho com álcool. O ideal é que a gente utilize álcool porque ele vai evaporar muito mais rápido. Tenta evitar ao máximo trabalhar com água perto da sua produção porque isso vai interferir no resultado final do seu chocolate, podendo dar mancha ou mesmo interferindo na cristalização dele. Agora que nós estamos já com todos os nossos utensílios e bancadas higienizados, eu vou partir para a temperagem. Explicando um pouco para vocês o que é temperagem. A temperagem é um processo em que você derrete o chocolate de 45 a 50 graus para depois moldar ele no formato desejado. Esse chocolate derretido, ele precisa sofrer um choque térmico para diminuir a temperatura dele entre 27 e 30 graus para eu conseguir que os cristais que estavam instáveis nele voltem a ficar estáveis e cristalizem a partir do momento que eu colocar ele na forma e desmoldar. Uma boa temperagem garante um chocolate brilhante, saboroso, com derretimento uniforme na boca e uma desmoldagem perfeita da forma. Nós vamos começar derretendo nosso chocolate. O que eu vou utilizar aqui é o chocolate meio amargo. Eu sempre mantenho a temperatura dele de derretimento de 45 a 50 graus. Se eu passar de 50 graus, eu posso queimar meu chocolate e isso vai interferir total no resultado final dele, podendo dar mancha ou podendo deixar o meu chocolate muito ressecado e esfarelento. Então sempre trabalhar nessa linha de segurança de 45 a 50 graus. Agora eu já estou com o meu chocolate derretido na temperatura aí a 46,1 graus. Ele está dentro da faixa segura que eu posso derreter o meu chocolate. Vou despejar ele na bancada e fazer um choque térmico. Sempre que eu for temperar meu chocolate e estou utilizando uma pedra mais gelada, eu coloco um paninho debaixo do bowl para que eles não troquem temperatura muito rápido e meu bowl continue um pouco morno para a hora que eu voltar o meu chocolate para dentro dele. Agora com uma espátula eu vou espalhando esse chocolate e voltando ele sempre de fora para dentro. Meu chocolate já chegou aqui nos quase 30 graus, está 29,8. Eu posso voltar ele para o meu bowl. Agora eu já estou com o meu chocolate temperado. Lembrando, o importante é sempre raspar a borda do bowl para não ficar excesso de chocolate, ele começar a cristalizar na borda enquanto o meio ainda está mole. Deixo ele sempre em cima de um paninho e vou verificando a temperatura do meu chocolate. Aqui ele está a 30 graus. Se ele começar a cair muito, você pode voltar ele para o micro-ondas, colocando de 10 em 10 segundos e trabalhar com ele sempre de 30 a 31 graus. Se você preferir, você pode também utilizar um soprador de ar quente para manter a temperatura do seu chocolate. Sempre mexendo ele com o soprador bem de longe, só jogando um pouquinho de ar quente até ele chegar na temperatura. Esse processo é bem rápido também, não coloque o soprador muito perto, senão você pode queimar o chocolate e passar muito da temperatura. Com o nosso chocolate já temperado, vou colocar ele na nossa forma de ovo de Páscoa. Para isso, eu vou utilizar um aro que ele vai servir de suporte para eu colocar minha forma aqui e não correr risco da hora que eu despejar o chocolate ela ficar balançando e acabar fazendo uma meleca por toda a bancada. Essa é uma daquelas formas triplas, então eu coloco o chocolate até a marcação aqui e depois eu fecho ela e levo para cristalizar. Terminei de colocar o chocolate na minha forma, raspo o excesso que ficou nas laterais do bowl para não correr risco dele começar a cristalizar e eu perder a temperagem desse chocolate aqui que já estava pronto. Agora eu pego a tampa da minha forma, coloco ela e pressiono para formar a casca do meu ovo certinho.
Tá vendo? Se eu coloco o chocolate bem na marcação que ele tem da forma, assim que eu coloco a tampa dela, eu acabo não tendo excesso de chocolate nas laterais, isso evita o desperdício. Durante a temperagem, eu posso utilizar o termômetro de espeto ou o termômetro a laser. Qual a diferença entre eles? Com o termômetro de espeto, eu consigo medir a temperatura do interior do meu bowl. Então eu só coloco ele lá e consigo ver a temperatura que está o meu chocolate em todo. Já com o termômetro a laser, eu preciso mexer sempre o meu bowl para ver a temperatura do chocolate de baixo para cima. Então eu puxo o chocolate de baixo, volto para cima, puxo de baixo, volto para cima, e aí sim eu meço a temperatura dele para não ter um perigo de ter oscilação de temperatura de uma área tá mais gelada, a outra tá mais quente e eu medir errado. Nós fizemos aqui o método da temperagem por choque térmico, mas existem outros métodos que você pode fazer também. Um deles é através do Micril, utilizando a manteiga de cacau em pó. Eu coloco 1% do peso do chocolate que eu usei de Micril. Então se eu usei 100 gramas de chocolate, acrescento 1 grama de Micril quando o meu chocolate estiver a 34 graus. O que é isso? Derreto meu chocolate como se eu fosse fazer a temperagem até 45, 50 graus, deixo ele parado. Quando ele chegar a 34 graus, eu acrescento 1% de Micril e misturo. Depois ele já está pronto para usar. Você pode deixar o chocolate aí chegar a 32, 31 graus para informar ou fazer bombons. Outro método que você também pode utilizar é o método da adição, onde você vai pegar o peso total do seu chocolate, derreter 80% entre 45 a 50 graus e o restante, os outros 20%, você rala ou corta ele bem pequenininho e adiciona no seu chocolate derretido. Com isso, você vai abaixar a temperatura do seu chocolate e ele vai estar pronto para uso com a temperagem correta. Existe outro tipo de temperagem também, que é através do banho-maria invertido. Como ela funciona? Você vai derreter o seu chocolate e depois colocar ele num bowl com água em temperatura ambiente e mexendo até que ele abaixe a temperatura. Não é tão legal utilizar o banho-maria porque o chocolate não funciona muito bem com água. Então, se você tiver água ali, seja em vapor ou seja em algum bowl, pode ser que caia alguma gota no seu chocolate e isso vai interferir no resultado final dele, não ficando um chocolate tão brilhoso, crocante ou então não tendo a temperagem correta. Agora, com o nosso chocolate já cristalizado, eu posso desmoldar ele. O ideal é que ele fique na geladeira de 15 a 20 minutos no máximo, para eu evitar que ele pegue umidade da geladeira. O que a umidade vai ocasionar no meu chocolate? A condensação da água, gerando aquelas manchas brancas de açúcar, que é o Sugar Bloom, ou então pode ser também o Fat Bloom, que é quando eu tenho a mancha branca ocasionada por questões da gordura. Seja por uma temperagem feita de maneira errada, ou de um recheio muito gorduroso que eu coloquei no meu chocolate e ele acabou vazando a gordura para fora do meu chocolate e gerou toda essa mancha branca na parte externa dele. Outra coisa que pode acontecer é quando você for desmoldar o seu chocolate, ele não soltar da forma. Isso acontece porque um erro de temperagem, onde você talvez não tenha feito a temperatura certa ou você passou demais a temperatura e ele acabou queimando. Então o ideal é sempre seguir as temperaturas certinhas com o choque térmico certinho. E se você estiver utilizando o seu chocolate para fazer bombons, uma dica importante para você não correr risco de ter bolha ou algum defeito é: coloquei o meu chocolate, eu preciso balançar a minha forma, dar batidinhas nela da bancada para esse chocolate subir e cobrir todas as bolhas dessa maneira. Essa vai ser a ação que você tem que fazer na forma para que você evite que tenham bolhas. Outro motivo importante é, se seu chocolate estiver muito espesso, com a temperatura muito baixa, ele também pode ocasionar em bolhas na forma do seu bombom. Então, o ideal é sempre trabalhar na temperatura aí de 28 a 30 graus para informar bombons ou cascas de ovos. Com o chocolate pronto, o ideal é que eu armazene ele de 12 a 20 graus para não correr risco de ter uma oscilação muito grande de temperatura, ocasionando naquelas manchas brancas na superfície dele. E a validade do seu chocolate vai depender muito se você rechear ele ou não. Se você não for rechear e utilizar só a barra, a validade dele é a mesma validade da embalagem que você utilizou. Agora, se você for utilizar algum recheio, vai variar muito do seu recheio. Se é um recheio mais gorduroso, é um recheio com frutas, aí vai depender de 3 a 5 dias, dependendo do que você utilizar lá dentro, pode chegar até 30 dias de validade. Quer assistir aos nossos outros cursos gratuitos? Continue aqui com a gente nos cursos de Receitas Nestlé e boas aulas!